Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que você vai achar curioso, no mínimo, assim, pelo título, né? Santo Antônio, a teosofia mística de Santo Antônio. Sim, senhor, você ouviu direitinho, sim, senhora. A teosofia mística de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, né? Nós já vamos esclarecer isso. E o meu convidado de hoje é o jornalista Carlos Cardoso Avellini, um dos fundadores da escola, do grupo, da Loja Independente de Teosofistas, né? Como é que você está, Carlos? Tudo bem? Tudo ótimo, beleza. É interessante nesse título aqui que quem é que poderia imaginar que Santo Antônio, né, Santo Antônio era um franciscano? É isso? Era franciscano, era contemporâneo do São Chico, contemporâneo do Francisco. São Francisco de Assis, né? Você já vai falar sobre isso. Mas, quer dizer, eu tenho certeza que nós estamos causando surpresa a muita gente que fala, como é pode ter ligação mística, teosófica, né? O franciscano, com tudo isso aqui. Então, hoje nós estamos aqui para satisfazer essa curiosidade. Você quer começar por onde, Aveline? Vou começar por esse ponto que tu levantaste agora, que é muito interessante. Porque, assim, numa visão menos profunda da teosofia, a gente acha que a teosofia é aquela coisa que a Blavatsky escreveu, isso, que os mestres escreveram, também abordaram nas cartas, né? E que a pseudo-teosofia foi escrita e criada pelo Leadbeater, pela Annie Besant e outros que, né, entraram na maionese da fantasia, né? Bom, na verdade, fantasias e maioneses à parte, a verdade é que os escritos clássicos de teosofia não são tudo o que a gente tem que aprender. Os escritos clássicos de teosofia são a chave para a gente ler, estudar, compreender e aplicar na vida o que há de melhor na literatura de todos os tempos e de todos os povos. Portanto, a teosofia não é uma coisa que está em alguns livros ali apenas. Ali, nos livros clássicos de teosofia, está a chave de leitura, está a gramática, estão as regras gramaticais, vamos dizer assim, para poder entender a linguagem da natureza, porque a teosofia está na natureza, a teosofia está no cosmos. O Albert Einstein era um leitor de teosofia no modo como estudava o cosmos, e também era um leitor de Blavatsky na sua obra máxima, que é a Doutrina Secreta. Sabe-se que o Einstein estudava a Doutrina Secreta, né? Não é por coincidência que ele tem tamanha visão cósmica como pessoa, né? Como pensador. Então, é importante a gente fazer esse exercício de descobrir a teosofia em todos os grandes místicos verdadeiros e autênticos, não nos pseudomísticos, né? É o caso, né, do verdadeiro místico, e que tem muito a ver com o Brasil também, o São Chico. Nós temos um artigo nos nossos sites, né? Basta ver filosofiaesotérica.com e procurar lá São Francisco de Assis, né? O santo panteísta. Tá? Olha, ele era um santo panteísta, irmão Sol, irmã Lua, é uma coisa... Isso, teosófica, exatamente. Tá? É uma coisa teosófica. Nós dialogamos com os planetas, nós dialogamos com o céu. Francisco era teosofista. Agora, eu acho, pelo que eu sei, o primeiro enfoque trazendo... aliás, no caso do Francisco também, eu creio que o primeiro enfoque trazendo Francisco para o bojo, para o centro, para a essência da teosofia, é o meu. Mas no caso do Santo Antônio também eu não vi nenhum estudo. E o Santo Antônio ele é muito confundido com o santo que vai achar as coisas que eu não encontrei, o santo que... o casamenteiro, né? Mas esse é um santo alternativo criado pelos jesuítas, coisa que a gente vai olhar. O cara deixou uma obra, essa aqui é a obra completa dele na edição de 1987, tá? Portuguesa. Como é que é o nome dessa obra aí, Aveline? Obras completas, tá? De Santo Antônio? Como é que é? De Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa, mais conhecido como Santo Antônio de Pádua, porque Pádua é chique, Pádua é Itália, Itália é chique, é Roma, aquela coisa toda, tá? Mas, assim, na verdade, ele é o Santo Antônio de Lisboa, pelo menos na visão dos portugueses e na minha própria, que ele nasceu em Lisboa, tá? Mas também é bem conhecido e aceitável
o título de Santo Antônio de Pádua. Tá, esses livros aí que você mostrou, esses 2 tomos, esses 2 volumes, nós temos aqui no Brasil ou não? Olha, ele está raro em Portugal. Tá? É uma edição de 87 e está raro em Portugal. Um dos motivos para isso, eu acho, é que o materialismo e a cegueira espiritual cresceram muito dos anos 80 para cá. Com toda certeza. Né? Então, é uma coisa que, de alguma maneira, em algum momento, vai ter que se resgatar as raízes espirituais da civilização ocidental. A civilização ocidental está completamente desorientada. Então, repete para mim o título aí, para as pessoas que estão nos assistindo, para ver se alguém busca por aqui, algum sebo, alguma coisa assim. Tá, obras completas, tá? Obras Mas completas. O mais importante é o seguinte: para ter a chave teosófica e esotérica do Santo Antônio, o primeiro passo é gratuito. É chegar nos nossos sites, procurar Santo Antônio. Aí vai encontrar, no mínimo, 3 textos, tá? Tá. E com tendência a serem 4 e 5 nos próximos semanas e meses, tá? 3 textos, no mínimo, sobre Santo Antônio. O principal, mais longo deles é esse aqui: Santo Antônio, a Verdade e o Mito. Ótimo, ótimo. Tá? Muito bom. Um texto longo, em que também a nossa conversa vai estar baseada nele. Tá? Então tá ótimo. Bom, me diz, antes disso, você começou a falar, você falou da teosofia, Santo Antônio, teosofia, você falou para os neófitos, o neófito que está nos assistindo hoje. Sim. Você falou em outras conversas que nós já tivemos aí, você mostrou as cartas dos mestres como um excelente guia, né, vamos dizer, para você entender teosofia. Você falou do outro livro... Teosofia e a vida, e a si mesmo, e o cosmos, né? Sim, exato. Você falou do Jihadharasa, como é que é o nome? Jihadharasa, como é que é o nome dele? O Jina Rajadasa. Isso. Tá? Jina Rajadasa. Essas palavras mais complicadas é bom a gente dividir por partes, que aí vai. Jina Rajadasa. Tá? Então, o Jina Rajadasa é um cara respeitável, embora fizesse parte da corrente mais ou menos pseudo-teosófica de tá? Mas ele é um cara altamente respeitável, a meu ver, porque ele trabalhou muito com as cartas, sempre defendeu o HPB, nunca falsificou coisas em relação a Helena Blavatsky, foi um cara sincero. Todo mundo tem mais ou menos ilusão. Ele tinha uma quantidade importante de ilusão, mas ele também era um cara extremamente sincero, prestou um grande serviço, tá? Ao compilar e editar e publicar, com o devido respeito, cartas dos Mahatmas. Ele publicou em 2 séries, que no Brasil estão reunidas em um só volume, as Cartas dos Mestres de Sabedoria, editora filosófica. Tá? Eu tenho a honra de ter ajudado na revisão editorial do livro antes de ser publicado. Então, essa ordem que eu queria. Cartas dos Mahatmas, esse livro também dele. E tem mais alguma coisa que você recomenda para que se pegue a essência da teosofia, vamos dizer, para o neófito? Tá. Vamos dizer assim, as cartas em si são complexas, tá? Ótimo. Tu tens, vamos dizer assim, a chave para ter acesso a uma compreensão que facilita o estudo das cartas, tu tens no material que está nos nossos sites. Filosofia Esotérica, Carlos Cardoso Avellini, .com, né? Aí tu tem a coisa desdobrada em miúdos, trocada em miúdos, como nós fazemos aqui nas nossas conversas, né? Que é uma coisa trazida com referências bibliográficas rigorosas, com trechos, né, literais, né? Mas trazendo uma compreensão do século XXI para as cartas, né, que vistas na linguagem do século XIX, vista naquele contexto do século XIX, à primeira vista a pessoa pode achar complicada. Tá? Então, beleza. Então tá explicado. Só queria esclarecer mais uma vez e deixar um bom caminho, vamos dizer, para quem está iniciando. Agora, voltando à questão do Santo Antônio, tá? Se tu me permitires, eu queria colocar para mim mesmo e para os nossos amigos uma pergunta. Por que alguém do século XII, alguém nascido no final do século XII, ali entre 1190 e 1195,
e que morreu poucas décadas depois, com cerca de 40 anos, ali em torno de 1231 ou coisa assim. Tá? Por que no século XXI, um teosofista que traduziu as cartas dos Mahatmas, ajudou a editar as cartas dos Mestres de Sabedoria, que é um dos estudiosos mais antigos de Helena Blavatsky, né? Que está discutindo, como nós discutimos nos nossos sites, quase o tempo todo a transição para uma civilização melhor, porque considera que a civilização atual não tem lá um grande futuro. Tá? Porque um estudante como eu vai pescar um São Francisco de Assis e um Santo Antônio de Lisboa para dentro do seu cânone, digamos assim, para dentro do seu sistema conceitual, referencial e operativo, dentro do seu sistema de guiança, seu sistema de orientação para viver. Aqui entra uma questão fascinante. Para mim, né? Para mim é fascinante. Vamos lá. É o seguinte, é como um presente que eu recebi e um presente que a Loja Independente de Teosofistas recebeu do Visconde de Figganier. Quem é o Visconde de Figganier? O Visconde de Figganier foi um aluno pessoal da Blavatsky, membro da escola esotérica fundada por ela em 1888, português, diplomata representante de Portugal na Rússia, representante de Portugal no Brasil, representante de Portugal, claro, em épocas diferentes, representante de Portugal na Espanha, tá? Um sujeito que, embora português, nasceu nos Estados Unidos. E esse cara escreveu um livro chamado Letras Japonesas, Cartas Japonesas, tá? Em que ele mostra a podridão da Idade Moderna. Olha. Tá? E caracteriza a Idade Moderna como essa coisa toda da colonização, da dominação dos povos por via das armas. E ele tem um outro livro chamado Gesplans Suris, esse em português, que está ambientado lá no século VIII da nossa era, em que ele faz um estudo e uma imersão na Idade Média, tá? Mostrando os horrores da Idade Média e mostrando as coisas boas da Idade Média. Vamos dizer assim, em resumo, o Visconde de Figganier, que é o pioneiro da teosofia moderna em língua portuguesa, tá? Ele escreveu um livro extraordinário, inspirado na Helena Blavatsky, tá? Quase simultâneo com a doutrina secreta, em língua portuguesa, que está publicado nos nossos sites. Basta chegar lá e procurar Visconde de Figganier, ou só Visconde, vai chegar a ele. Tá. Ele faz, então, um elogio da Idade Média e desmancha com a ilusão, segundo a qual a Idade Moderna é a grande coisa. E, com isso, ele faz um elogio da lentidão, um elogio da vida simples, um elogio da vida que está em contato com a natureza, porque essas características são características da Idade Média. Tá? Então, a Idade Média não é só uma coisa pavorosa, como normalmente a gente escuta. Tá? A Idade Média teve muita coisa boa. Tá? Então, nós temos coisas a aprender, por exemplo, da civilização andina antiga, nós temos coisas a aprender da Grécia antiga, de Roma antiga, de todos os povos antigos. Até porque nas cartas dos Mahatmas, o mestre é muito claro. Ele diz que a chave para o futuro está no passado, que as civilizações do passado remoto vão renascer no futuro, por uma ação natural da lei do karma. Então, quando nós estamos olhando para a Idade Média e para a espiritualidade da Idade Média, nós talvez estejamos olhando para, de uma certa maneira, a espiritualidade do futuro. Tá? Por exemplo, o mestre critica a sociedade ocidental, nas cartas dos Mahatmas, o mestre critica a espiritualidade do Ocidente, dizendo que a vida ocidental é superficial em tudo, até na religiosidade.
Mas a religiosidade da Idade Média, que é a época em que nasceu Santo Antônio, quais eram as características? Ela era tosca nos conceitos e profunda na vivência. Tá? Então, eu, pessoalmente, considero que é um presente que o Figonier deixou para mim e para os meus colegas de caminhada, tá? Essa análise crítica que ele faz de toda a Idade Moderna, que começou no século XIV, ou seja, 1400 e tanto, que quando começaram os descobrimentos, sim, né? Sim, isso. E a aceleração da história, até que hoje a história está acelerada de uma maneira absurda, né? E nós temos que retomar a paz e a tranquilidade e uma certa lentidão, né? Então, o Visconde, ao acentuar os aspectos errados da Idade Moderna e resgatar os aspectos positivos da Idade Média, ele nos dá uma dica, nos dá uma sugestão, nos dá uma ideia preciosa para nós nos guiarmos, para nós nos orientarmos no momento atual, que é um momento de aceleração absurda. O mestre disse que cada vez que uma sociedade parte para uma aceleração muito grande, em vez de se sentir muito orgulhoso da aceleração histórica, tem que ter vergonha, tá? Parar, pensar e procurar o que é fundamental, porque o que é fundamental é lento. A destruição é espetacular. A velocidade é destrutiva. Se você anda com um carro a 200 por hora, não é boa coisa, não fique orgulhoso. Tá? Né? Então, essa sede por acelerar tudo é um sintoma de uma doença chamada ansiedade. E a doença da ansiedade resulta do seguinte: falha de Antacarana, ausência da ponte que liga a alma imortal à alma mortal. Olha. Quando a alma mortal se desliga ou expulsa a alma imortal, ela fica muito acelerada e ansiosa, sem ir a lugar nenhum e a parte alguma. Tá? Importante prestar atenção nisso. Se refletir, uma boa reflexão. Você disse aí que você tinha esses dois livros, essa obra de São Francisco de Lisboa, Santo Antônio de Lisboa. Sim. Se tinha um conteúdo bom aí que você queria compartilhar conosco. Aí. Sim. Olha, tem alguns pontos, tá, em comum que eu quero destacar entre ele e a HPB. Tá? Isso é importante, fazer essa ligação. Sim. Primeiro ponto, ele e a Blavatsky, tá, ensinam uma vida pura, baseada na simplicidade voluntária, os dois. Tá? Os dois fazem uma denúncia, sem meias palavras, da corrupção do alto clero católico e dos prelados. Tá? O Santo Antônio tinha uma linguagem dura, eu acho que mais dura do que a linguagem de Helena Blavatsky. Então, quem reclama da franqueza desaforada da HPB, às vezes, não sabia dessa característica. Não sabe o que é bom, não conhece ainda o Santo Antônio. Ele praticamente, prelado, é um sacerdote com muita dignidade de cargo. Tá? Então, ele praticamente define prelado como corrupto. Tá? Sim. E um terceiro item é a consciência de que o caminho espiritual consiste em avançar pela escada mística que liga céu e terra. Ora, a escada mística que liga céu e terra é a Antacarana. Tá? São os 7 princípios, com os seus 7 subprincípios, cada um deles tem 7 subprincípios, né? É a escada maçônica de 33 degraus, né, que vai ligando os níveis superiores e os níveis inferiores de consciência. Essa escada de Jacó está por toda parte, em todas as tradições tem. Exato. Né, uma escada, ou é uma ponte, ou né, essa relação entre o mundo divino e o mundo humano é fundamental. Né? Inclusive, tu tem o mundo divino, o mundo humano e o mundo animal. Essas 3 coisas se dividem em muitos degraus. Isso é só uma parte aqui, porque eu já tentei, certa ocasião aí, abordar esse assunto numa situação ali, a escada de Jacó, né, que é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui. Sim. E acharam que não era oportuno, vamos dizer, que não era...
não sei se era, ou ficaria ininteligível, ou não era oportuno. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Bom, Você conheceu Antacarana, você conheceu a Escada de Jacó. eu acho que o que É necessário isso? eu acho que o que não é oportuno é omitir esse tema, tá? Ah, Esse tá. tema aqui, para mim, ele deveria ser onipresente, tá? Ok. Porque é a visão vertical da vida, né? Ou seja, infelizmente, é escassa a consciência de que o ser humano tem vários níveis de consciência. Sim. Porque E tem, inclusive... de que a vida consiste em buscar a elevação. Eu, inclusive, fotografei uma coisa proibida lá, onde, nos monastérios de Meteora, na Grécia, tem uma igreja ali, porque eles não permitem que você fotografe nada lá dentro, né? E Sim. eu vi um painel ali maravilhoso, maravilhoso, sobre a escada de Jacó. Lindo, 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 lindo. Quer dizer, imagina o simbolismo daquilo e ninguém explica, ninguém fala nada, deixa aquilo lá, ou então explica a sua maneira ou conforme o seu entendimento, né? Que a maioria das vezes é para desviar você do verdadeiro sentido daquilo, né? Acontece que os cristianismos mais dogmáticos, né, eles têm aquela visão fechada, são incapazes de fazer comparações. Isso, a viseira. É a letra morta, né? Eles ficam repetindo a letra morta. Então, é função das pessoas que gostam de pensar, né, ir renovando, por osmose, a vida cristã das nações, né? Nem adianta a gente... Seria muito fácil da nossa parte dizer porque o cristianismo morreu, não tem nada de bom lá dentro. Não, não. Calma lá. Se o cristianismo está enterrado, então vamos perguntar o que nós estamos fazendo para melhorar o cristianismo. Perfeito. O mesmo se aplica ao movimento teosófico. O movimento teosófico está, né, fossilizado, está se sentindo irresponsável diante do futuro da humanidade, né? Está desconectado e etc. Sim, tá. Mas o importante não é criticar o movimento teosófico ou aquela organização. É ver o como importante melhorar. o que eu estou fazendo para melhorar a situação. Perfeito. Isso sim. Criticar, mas mostrar a solução junto, né? Claro. Exato. E criticar com menos ênfase do que fazer a autocrítica, né? Será que eu estou sendo um inútil para o movimento teosófico? Se eu sou um inútil para o movimento teosófico, eu não tenho direito de criticar. E se eu sou um inútil para a consciência cristã do Ocidente, né, da sociedade ocidental, então eu também não tenho direito de criticar. Porque a crítica, como desculpa para não fazer nada, é pior do que inútil. Então, eu tenho que ver se eu estou criticando alguma coisa para que a coisa melhore ou estou criticando para ter uma desculpa para não fazer nada. Exato. Que a maioria faz sempre, né? Então, seguir Santo Antônio. Vamos lá, que é aquelas três... Então, eu citei até agora o ensino de uma vida pura e simples. As denúncias, sem meias palavras, do alto clero, da corrupção espiritual. Tá? Por exemplo, denunciar, mostrar os erros do movimento teosófico, certo? Um movimento que não aprende com seus erros, não aprende com nada. É preciso aceitar os erros e aprender com eles e corrigi-los. Terceiro ponto, a consciência de que o caminho espiritual consiste em avançar pela escada mística entre terra e céu. Quarto ponto, essencial, a necessidade da independência individual de cada aprendiz. Não existe carona na estrada para a sabedoria. Tá? Olha aí. Não dá para comprar passagem também, não adianta pagar uma anuidade, não sei de quanto, para a Sociedade Teosófica ou para a Igreja XY, entendeu? A questão é muito mais cara, o caminho espiritual é muito mais caro, mas não se paga com dinheiro, nem com cheque, nem com depósito na conta bancária, tá? nem por PayPal. Tá? O preço é caro, mas consiste em transformar a si mesmo, em identificar a sua própria ignorância e fazer a alquimia da sua ignorância para que ela se transforme em alguma coisa parecida com sabedoria. E esse processo é individual? É individual. Ou seja, o cadinho, tá? O tubo de ensaio, o laboratório é individual. A fornalha é individual. Ou seja, o forno que tem que aquecer o chumbo e derreter o chumbo até ele se transformar em ouro, esse tubo de ensaio, esse forno alquímico é o karma de cada um de nós. O karma queima.
Tá? O fogo probatório queima a nossa ignorância. A nossa ignorância é o carvão. Na medida que a gente enxerga a nossa ignorância, queima. E o queimar eleva a temperatura e esse fogo gera uma luz que é búdica, é a luz da alma imortal. Muito bem, muito bom. Alguém escreveu que não existe, né, ressurreição sem crucificação. Então, crucificação é o processo o processo simbólico do sofrimento do eu inferior, de modo que o eu inferior franciscanamente morre para que haja um renascimento na vida eterna. É morrendo que se vive para a vida eterna. Exato. É mais ou menos é interessante, porque o Santo Antônio, ele participava de uma ordem monástica, e foi como membro dessa ordem monástica que ele escreveu esses sermões que fazem a sua obra completa. Mas lá pelas tantas ele teve uma crise com ele mesmo, porque aí eu não sei exatamente por quê, porque ele não escreveria isso, certo? Sim. Ele deve ter tido uma crise, ou teve uma crise, e optou por ser franciscano. O franciscano, naquela época, não tinha casa, não tinha o menor conforto, dormia em qualquer lugar, não tinha nem condições de estudar muito, tá? Mas vivia em contato iminente, um contato direto com a natureza, no que ela tem de agradável e no que ela tem de desagradável. Então, ele passou por um processo de conversão radical para um movimento que, na época, era extremamente radical, que era o franciscanismo da primeira hora, porque, nesse processo, o Francisco estava vivo. Né? Então, o franciscanismo foi uma espécie de reforma 300 anos antes de Lutero. Tá? E uma reforma que não rompeu com a Igreja Católica, mas foi uma reforma radical. Tanto é que, pouco tempo depois, o franciscanismo foi submetido a uma severa perseguição, tá? E muitos franciscanos foram presos, torturados, mortos, etc, etc. Caramba! Também o Santo Antônio diz palavras duras em relação aos prelados, né? Com toda razão, né? Tá. Então, eu não sei se tu tens alguma pergunta para mim nesse ponto. Não, segue na obra aí que eu quero saber exatamente, eu quero pegar todo o misticismo, eu quero explorar bem o misticismo. Tá. Agora vamos partir então para a questão dos milagres, tá? Isso. A prima legenda, que é a primeira lenda, é sintomático que o que nós temos sobre a vida dele são lendas, tá? Então, a primeira lenda da vida dele, os documentos, as obras são autênticas, ele escreveu, tá? Latim. Essa edição aqui em 2 volumes é latim e português, tá? 1987. Agora, o resto é mais ou menos lendário, tal como no caso de São Francisco de Assis, aliás. Sim, tá? Naquele tempo não existia o tipo de biografia documentada que existe hoje. Tá? As biografias da época eram agiografias, eram lendas. Então, a primeira lenda é suficientemente verdadeira, a prima legenda, a primeira lenda da vida dele, mais antiga, é suficientemente verdadeira para dizer o seguinte: ele não fez nenhum milagre em vida. Opa! Todos os milagres supostamente feitos por ele são após a morte dele. Leia-se, foram mais ou menos enxertados no conjunto de lendas sobre ele. Tá? Então, nós temos 2 Antônios. Nós temos o Antônio histórico, tá? Do qual nós temos indicações, né, seguras, poucas, mas algumas delas. Tá? E temos a obra escrita completa, tá? E temos o Antônio das lendas. Assim como a gente tem 2 São Franciscos de Assis. Sim. Né? O das lendas e o verdadeiro, do qual também há poucas notícias reais. Tá? Então, em relação aos milagres, o fato de que os milagres sejam lendários
não quer dizer que eles sejam falsos. Essa afirmativa é complexa. O que acontece é que as lendas apontam para uma realidade transcendente. Então, elas não têm que ser literalmente verdadeiras. A filosofia esotérica considera que os 4 evangelhos de Jesus, nenhum deles é histórico. Todos eles são lendários. Todos eles são parábolas. E não por acaso Jesus dizia, eu ensino por parábolas. Tá? Ele literalmente advertiu do fato que a filosofia esotérica é ensinada num plano, tá, do hemisfério cerebral direito que funciona por analogia, que funciona no plano do sonho, que não funciona no plano do 1 mais 1 igual a 2, racional, 1 mais 2 igual a 4, que é o hemisfério cerebral esquerdo, que trabalha na base da ilusão, entendeu? Que tem aquele horizonte estreito de dar nome às coisas, etc, etc. Tá? Então, através da analogia, através da lenda, através do simbolismo, é que o eu superior fala e o eu inferior compreende a sabedoria universal. Tá? Então, nesse sentido, não quer dizer que as lendas sejam todas falsas. Elas apontam, em muitos casos, elas apontam para a ignorância espiritual dos jesuítas, tá? Que eram uns fanáticos tremendos especializados em propaganda. Mas, em muitos casos, as lendas do Santo Antônio apontam para coisas filosoficamente corretas, boas e verdadeiras. Tá? Então, nós podemos citar alguns exemplos disso. Mas antes de citar algumas lendas do Santo Antônio, eu quero dizer o que a Blavatsky fala sobre milagres. Boa. Tá. Discutindo os milagres de Lourdes na França, né, os milagres católicos de Lourdes na França, a Helena Blavatsky fala que isso é muito natural, que não se trata de um milagre propriamente dito, mas se trata da força do pensamento. Estátuas chorando, por exemplo. Isso. Tá? Ou estátuas que se movimentavam, saíam de um lugar e iam para outro. Tá? Ela diz que a levitação é um processo que resulta de força magnética ligada à força do pensamento. Ela diz que esses fenômenos, tá, são criados pela imaginação. Assim como os poltergeists, por exemplo, nós podemos escutar barulhos estranhos em casa, tal, e isso pode ser uma coisa inteiramente natural, resultado de alguns magnetismos, né, inclusive benéficos, que estejam na casa da gente. Né? Castaneda aprofundou essa questão de ver sinais. Até o Paulo Coelho trabalhou com a ideia de ver sinais no modo como as coisas se movimentam e etc. Ou seja, existe um magnetismo capaz de influenciar os fatos físicos ao nosso redor, coincidências estranhas e etc. Né? Tá? Então, muito mais quando um grupo consistente de pessoas desenvolve uma devoção em relação a determinado santo, ainda que a personalidade do santo seja mais ou menos imaginária, claro, cria-se ali, pela força da imaginação, um vórtice de energia, um centro energético, capaz de fazer... Uma egrégora que a gente chama. Exato, né? Capaz de fazer virtualmente milagres. Potencializa. Inclusive curas. Tá? Sem dúvida. Exemplo, eu tenho uma cabal compreensão do fato de que hoje existe, né, um centro de energia astral, menos ativo do que antes, mas ainda existe, em torno da ideia de Santo Antônio. Tá? Então, por exemplo, se uma pessoa que mora, vamos dizer, em Minas Gerais, né, ou no Espírito Santo, no Brasil, né, ou no norte de Portugal, ou no sul de Portugal, orar com força do coração para o Santo Antônio de Lisboa, ou mesmo que seja de Pádua, a chance é boa de que a pessoa seja beneficiada por essas orações. Sem dúvida. Que ela vai estar, primeiro, em contato consigo própria, com o seu próprio eu superior, usando como ponte o nome de Santo Antônio. Segundo, ela também pode estar em contato com certas forças astrais de devoção, tá?
que podem voltar para ela conforme o pedido dela e coisas potencializando ou realizando o pedido, exatamente. Tá? Então, o fato de que o cristianismo exotérico é dogmático, errado, inexato, etc., não nos deve fazer necessariamente cair na ingenuidade de dizer que tudo é besteira. Não é besteira. Pelo menos segundo a filosofia clássica, porque a HPB diz que isso ocorre e é muito natural. O que acontece é que não há necessidade de dizer que foi Deus ou que foi o Santo Antônio, né, ali fisicamente, ele pessoalmente, ele vai dizer, não, porque aquela senhora que está lá no Espírito Santo, que se chama Maria da Graça, que tem 45 anos de idade, ela está fazendo uma oração há 9 dias para mim, é uma novena, e está pedindo para ser ajudada a se purificar a si mesma. Então eu vou ajudar ela. Deixa eu ver se eu tenho tempo de pensar. Tá, eu vou pedir aqui para o meu irmão Jesus Cristo, ele vai me ajudar. Não, não é assim que a coisa funciona. A coisa não é pessoal. A coisa funciona pela lei. Né? Como o próprio Jesus ensina no Novo Testamento, pede e obterás. Bate a porta e a porta vai se abrir. Lei do karma, reciprocidade. Os mestres avisam, cada um que der um passo em relação a nós, nós somos obrigados a dar um passo em relação à pessoa. Então não precisa nem ser Santo Antônio, pode ser um mestre de sabedoria. Você vê, enquanto nós falamos de liberdade aqui, falamos do caminho individual, né, da liberdade, da independência, por outro lado, existem entidades que nos escravizam, porque diz que o caminhar é assim, se não for assim, meu querido, você vai estar perdido. Então, para você se desvencilhar disso, Aveline, é um caminho árduo, né? Você tem que criar uma certa coragem de sair disso, de tomar o seu próprio caminho, saber que você é capaz de implorar por uma caneta ou por um copo d'água aqui e achar que a sua cura está aqui. Você vai conseguir mesmo, porque você vai potencializar isso, né? Mas você prefere aludir para alguém. Olha, foi Santo Antônio ou foi fulano que, através da intercessão do meu pensamento, me fez mudar aqui, né? Agora, também é importante saber que não é Santo Antônio, Jesus ou Mestre de Sabedoria, isso é aquilo que vai ajudar. Mas é o seu eu superior, não é, que faz uma projeção de si mesmo em relação a um nome ou uma imagem de algum santo, de algum sábio, né? A outra coisa é o que pedir. Deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. O que pedir. O que pedir, tá? Bom, não sei se vai ser muito fácil de achar, porque essa mesa está um pouquinho... muita coisa. Achei. Biblioteca, isso aí. Eu trouxe todo o material para cá, mas olha aqui, ó. Isso aqui é uma novena em espanhol, tá? Sim. Uma novena de Santo Antônio de Pádua, porque na Espanha, para evitar essa coisa portuguesa, que é desagradável, claro, é que nem São Paulo, Rio de Janeiro, aquela, né? Então, na Espanha não tem nada de Santo Antônio de Lisboa, é Santo Antônio de Pádua, que é uma cidade, né, chique. Claro. Então, novena de Santo Antônio de Pádua, tá? Eu tive estudando esse material porque eu tenho essa curiosidade de descobrir a teosofia na religiosidade popular, coisa que a HPB também tinha, tá? A HPB traduziu várias historinhas populares do Tolstói, por exemplo, entendeu? Então, aqui eu tive olhando, né, nessa novena de 9 dias de orações, tá? Sim. E o que se pede a Santo Antônio aqui são coisas corretas, teosoficamente. E isso aqui é de 1934. Então, tu vê que até 1934, na Espanha, a abordagem dos cristãos exotéricos diante de Santo Antônio ainda era, ou ainda continha, livros como esse, que são basicamente consistentes com a teosofia. Porque aqui o que se pede é: eu peço que Santo Antônio me ajude a me purificar. Eu peço que Santo Antônio me ajude a ser leal à minha consciência. Eu peço que Santo Antônio faça com que eu seja leal a Jesus Cristo. E, como se sabe, Jesus Cristo é um símbolo do meu próprio eu superior, do eu superior de cada um de nós. Sim. Tá? Então, aqui não está pedindo assim: eu peço que o Santo Antônio permita que a minha neta case, né, assim, assado.
Né? Ou então que me arrume um bom casamento, essas coisas todas. Exato, o casamenteiro, né? Ou então peço que o Santo Antônio me consiga meios materiais de comprar um carro novo, importado, porque eu quero ser mais chique que o meu vizinho que mora no prédio de baixo. Né? Então, essas coisas que são um tiro no pé, que são parte do grande suicídio espiritual, né, que ameaça a civilização do Ocidente, essas coisas estão ausentes nesse pequeno livrinho de 1934. Tá? Então, quando você pede ajuda de um símbolo de você mesmo, quer dizer, um outro eu seu, um eu superior ao seu eu médio, uma consciência, mas que está dentro de você, né? Quando você pede ajuda para você se purificar e para levar uma vida correta e para dominar a gula, a luxúria, a desorganização, a dispersão mental e etc., aí você está no caminho certo. E esse caminho é coerente com o caminho teosófico. Tá? Agora, o caminho teosófico, esse é o detalhe, ele tem que estar além das palavras, ele tem que usar as palavras sem ficar preso a elas. Né? Porque senão eu vou ter que discutir contigo, porque eu acho que o Santo Antônio é melhor do que o São Francisco de Assis. Tu é seguidor de São Francisco, eu sigo o Santo Antônio e eu vou tentar te provar que o Santo Antônio é que é o cara, o Francisco não. Ou então vou tentar te provar que o cristianismo é que é o negócio, o cristianismo da minha igreja é que é, né, a chave da salvação, entre aspas. Infelizmente, e se eu falar de salvação e alguém falar de alcançar a iluminação, eu vou dizer, não, embora sejam sinônimos as duas coisas, eu vou dizer, não, iluminação não tem nada a ver. Né? O importante é a salvação. O cara se agarra às palavras, se agarra ao dogma, se agarra à igreja, se agarra à conformação, ou se agarra à sua sociedade teosófica predileta, né? Aí confunde. Tá? Ou seja, a sociedade teosófica tem que ser um instrumento para alcançar a sabedoria, mas não um único instrumento. Né? Nós temos que saber lidar com vários instrumentos e localizar a sabedoria ali onde ela está, seja onde for, e sob a forma que ela estiver. Você vai estudar o que o Einstein escreveu sobre vida humana e natureza e cosmos, tá? Estou falando das reflexões dele como filósofo, como místico. Você vai descobrir 100% de teosofia ali, para dar um exemplo. Puxa. Né? E assim, tantos o Farias Brito, filósofo brasileiro, outro exemplo bem conhecido, né? Pelo menos bem conhecido pelos membros da LIT, da Loja Independente. Né? Ou seja, a questão é ter os olhos abertos. O que você tem mais sobre Santo Antônio? Tá, então o que nós vimos, tá, foi que segundo a Helena Blavatsky, os chamados milagres são obras do poder do pensamento dos devotos. E os devotos, quer dizer, nós próprios, deveríamos usar isso sabendo que a responsabilidade e o karma é nosso, de usar o nosso pensamento para o bem. Não para obter coisas do mundo ilusório, mas para obter coisas que dizem respeito ao tesouro que está nos céus. Tá? Muito, muito difícil, muito difícil. Tá? Eu acho, tá, que a dificuldade mesmo está em não seguir esse caminho. Porque o caminho da facilidade é o caminho da destruição. Eu acho que eu tinha uma coisa aqui interessante que eu estive vendo hoje mais cedo. Vai lá, vamos lá. Procura com calma aí. Sobre essa questão. A questão dos falsos profetas, tá? Então, os falsos profetas são os afetos carnais, tá? Então, os desejos carnais, tá? Eles vêm para o peregrino espiritual com a promessa do prazer. Pode comer aquela panqueca à vontade, que não vai te fazer mal. Eu ia falar sobre isso agora. Pode comer o teu quinto pedaço de pizza bolonhesa, sem problema nenhum, relaxa. Tá? Então, o caminho do prazer causa grande sofrimento. Ou o prazer do poder também. Tá? Então, tudo o que é exagero parece fácil, mas causa um sofrimento durável. É por isso que os religiosos, em geral, vivem muito tempo. Por quê? Porque eles, bem ou mal, eles
limitam os seus desejos terrestres de curto prazo, e isso economiza o corpo físico deles. Tá? O prazer desgasta o corpo físico das pessoas, não só o prazer também. A HPB morreu com 60 anos de idade, né, tendo uma vida de um extremo sacrifício. O próprio Santo Antônio morreu com cerca de 40, porque a vida dele foi de um extremo sacrifício. Tá? Mas outra maneira de desperdiçar o corpo físico e ter uma vida curta é o prazer, a busca de prazer. Tá? Então, eu penso que aspirantes leigos à sabedoria como nós deveríamos evitar dois extremos. O extremo do sacrifício altruísta, porém exagerado, do corpo físico, quer dizer, a austeridade exagerada, e o exagero do prazer como se fosse coisa válida em si mesma. Prazer não é válido por si mesmo, prazer não é o objetivo. O objetivo é uma vida saudável. O engraçado, eu achei maravilhoso você dizer isso aí sobre... Você aludir isso a falso profeta. Porque todo mundo pensa que falso profeta é aquele que fica falando assim, vai profetizar, vai chover amanhã, vai cair a pedra daqui... E os falsos profetas são isso aí que você está acabando de dizer. É muito legal essa chamada de consciência aí. E aquela conversa mole, né? Dentro do eu inferior da gente, dizendo que a gente não precisa ser tão restrito, né? Não precisa ser tão controlado na alimentação e tudo mais, né? Ou mesmo que não precisa caminhar todos os dias, embora a gente saiba que precise. Né? Isso. Não precisa fazer tanto exercício assim, não precisa meditar tanto, não. Né? Quando, na verdade, essas coisas todas são importantes para que a gente tenha qualidade de vida. Né? Mas isso que você falou, o prazer, ele pega qualquer um. Olha, ele derruba postulantes que estão no último degrau da escada, isso aqui. Você tem que ter uma vigilância dos sentidos, digamos assim, que é uma coisa, você falou um negócio importantíssimo sobre a questão dos prazeres. Em relação a derrubar peregrinos que estão em estágios avançados, aí eu acho que o prazer do orgulho chama a atenção. Tá? Não deixa de ser um prazer. Não deixa de ser. Há prazeres sutis. Né? O prazer da vaidade, e uma vaidade, inclusive, meio subconsciente, que a pessoa não percebe. Né? Então, a gente vê isso em vários líderes teosóficos. Né? Que bom que isso exatamente. E outras pessoas que não são do movimento teosófico, também a gente vê a questão da vaidade. Né? Como uma forma de prazer ilegítima, que cega a pessoa sem a pessoa saber que está cega. A pessoa acha que está... Né, isso. Tá fazendo de tudo. Tá? Então, aí, um controlador disso é a pessoa lembrar do seguinte axioma. Aquele que está próximo de uma consciência sagrada e divina sabe que o seu valor é o valor de um zero à esquerda. Opa, muito bem. Tá? E aquele que se acha importante não está perto de nenhuma presença divina. Tá? Estar perto da presença divina significa saber que nós nada sabemos. Quando o Sócrates falou essa frase, só sei que nada sei, ele ensinou muito para nós sobre a prática da presença divina. Tá? Porque quando eu zero o sentido, quando eu elimino o sentido de autoimportância, aí eu aceito e aí eu posso estar perto de uma presença divina. Perfeito. Teosofia pura. Ainda falando sobre a força das preces, o Afonso Lopes Vieira, um autor português clássico, né, que escreveu esse livrinho aqui, muito interessante. Mostra. Santo Antônio, tá? Qual é o subtítulo? Como é que é? Jornada do Centenário, por Afonso Lopes Vieira. Então, lá pelo 1930, centenário do santo, tá? Sim. O Afonso Lopes Vieira fez uma peregrinação, era um escritor já bem conhecido em Portugal, fez uma peregrinação e escreveu esse livro. Tá? Então, nesse livro,
ele fez uma peregrinação a Pádua e etc., e escreveu esse livro. Nesse livro, ele escreve o seguinte: lá no local especial da vida do Santo Antônio, né, ele observou a atmosfera e disse o seguinte: as preces encharcam de alma as coisas, e sente-se com efeito ali, boiando no ar, o morno fluido das súplicas, a neblina elétrica das rezas. Ele chama de neblina elétrica a energia viva das rezas, né? E ele diz que sente-se que está boiando no ar ali o morno fluido das súplicas. Quer dizer, é uma coisa quase física, tá? Pendurada no ar a força das orações, tá? Esse é um outro testemunho, né? Nesse sentido de que a oração tem força real, tá? Não é que alguém disse, né? Mesmo em filosofia esotérica clássica, né, a Helena Blavatsky escreveu sobre isso. Tá? Bom, qual é o ponto de vista dela sobre isso, hein? Sobre a oração? Mas é isso que eu mencionei, né? Que no caso, por exemplo, dos milagres de Lourdes, os milagres eram feitos pelos crentes, né? Claro. A força dos crentes faz as coisas acontecerem, e é natural que os crentes atribuam a santo, a santa e etc. Entendido, perfeito. As coisas, né? Para tu teres uma ideia de como é que, de como essa força da mente do devoto ou do peregrino é real, né? Nós temos nas cartas dos mestres de sabedoria uma carta que um discípulo mandou para o mestre dizendo que gostaria de praticar todos os dias entre as 4 horas da manhã e as 6 horas da manhã, colocar um pino de ferro diante de mim e tentar movê-lo com o poder da minha vontade. E o mestre respondeu: tenta, não vai fazer mal, pode ser que seja benéfico, né? Então, isso é um exemplo de como um mestre de sabedoria aprova uma experiência no sentido de usar a força do pensamento até para uma coisa, né, pouco importante. É claro que essa força do pensamento também funciona para coisas mais nobres, tá? Mas para aquele peregrino, se ele se sentia interessado em movimentar um pino de ferro, tudo bem. Puxa vida, né? Agora, tem coisas mais interessantes que movimentar um pino de ferro. Por exemplo, o que acontece se tu pensares fortemente no bem da humanidade, pensares fortemente que tu não queres que haja uma guerra nuclear que aniquile a civilização humana hoje, tá? E se tu te reunires com mais 2 ou 3 pessoas e pensarem fortemente nisso, o que vai acontecer? E o que é mais interessante? Tentar movimentar um pino de ferro ou tentar parar a guerra nuclear? Fica para cada um pensar. Tá? Com certeza. É a questão, tudo que a gente vem falando, tudo que você falou, tudo que Santo Antônio escreveu, outros escreveram, é questão de consciencial, consciência, que é a grande questão. Você adquirindo consciência, você, teosoficamente, você está no caminho correto. Exato. Então, uma primeira lenda, tá? Morre o Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua. Vamos ver. Ele morre no dia em que ele faleceu. Ele aparece diante do abade de Vercelli, seu amigo pessoal, que estava sozinho meditando na sua cela. Depois de se cumprimentarem, o abade não sabia que ele tinha morrido. Depois de se cumprimentarem, o Antônio diz que: olha, eu deixei em Pádua o meu burrinho e vou para casa agora. O abade acreditou que aquilo era uma coisa física, né? Segundo a lenda, tá? Qual é a interpretação da coisa? O abade pensou que ele ia para a terra dele, que era para Portugal. Sim. Tá? Qual é a interpretação da lenda? A interpretação da lenda é o seguinte: burrinho é o corpo físico, tá? É o veículo. Então ele abandonou o seu burrinho e foi para casa. Foi para o céu, foi para o Devachan, foi para o eu superior. Sim. Tá? Olha só. A outra coisa, tá? 1 ano depois da morte do Santo Antônio, ele foi canonizado. No momento exato, outra lenda, é claro. No momento exato em que ele estava sendo canonizado, todos os sinos de Lisboa, cidade em que ele nasceu,
começam a tocar ao mesmo tempo, sem que ninguém tenha puxado corda nenhuma de sino. Uau! Tá? A cidade, ao mesmo tempo, foi tomada de uma alegria, de um contentamento enormes, sem que houvesse qualquer explicação para um tamanho sentimento de bem-estar. Tá? Ela simboliza, a meu ver, o fato de que tudo está ligado. Tá? Quer dizer, se uma pessoa morre, as pessoas próximas a ela podem estar no outro lado do mundo, né? Mas vai acontecer alguma coisa com a consciência delas, provavelmente. Né? Se uma pessoa nasce, também tem repercussões, né, muito grandes, que a gente não percebe, porque elas não são físicas. Né? Então, a iluminação de uma pessoa, né, o nascimento... todo mundo. Claro, o nascimento de Cristo, simbolicamente, né, ele estava vinculado com estrelas no céu, reis magos aparecendo, né? Ou seja, todas as coisas estão ligadas a todas as coisas, e essa historinha também simboliza isso. Tá? Uma terceira lenda diz o seguinte, e essa é uma lição árida sobre a proibição da vingança. Tá? Numa carta, um mestre diz, olha, tendo chegado ao arhatado, eu estou proibido, ao arhatado, quer dizer, a condição de mestre, né, de auto-iniciado, eu estou proibido de não só de buscar vingança, mas de ajudar outros a buscar vingança. Buscar vingança, sim. Então, conta a lenda que um cavaleiro foi ferido em combate. A sua chaga era tão grande que os médicos não viam mais solução. Fazendo uma promessa a Santo Antônio, ele foi curado. Então, logo isso aconteceu, o que o cavaleiro fez? O cavaleiro começou a imaginar como é que ia buscar a vingança dos caras que tinham tentado matá-lo. É incrível, né? Diante disso, Santo Antônio foi severo. Fez com que a chaga voltasse a aparecer e sumiu da vida do cara. Tá? Ou seja, aqui tu tem um santo severo, sério. Não está ali para prestar serviço por uma vela. Há 150 velas que eu vou te salvar, né? Sim. Dá 500 reais por dia durante uma novena para a igreja lá do teu pároco local, que eu vou ver se resolvo o teu problema. Aceitamos PayPal. É verdade. Então, é o karma da vingança e o karma do apego à raiva. Ninguém pode se aproximar de uma coisa divina se não deixar de lado todo tipo de raiva e também medo, que não ajudam. Ao contrário, a conexão com o mundo sagrado é a que liberta a gente da raiva e do medo. E estando livres e sendo maiores do que raiva, medo e outros sentimentos pessoais, como a ambição pessoal também, aí a gente se capacita para ter real contato com o eu superior, ou com o mundo superior, com o mundo espiritual. Tá? Uma outra coisa que mostra a teosofia rigorosa, eu diria até blavatskiana, do Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, é uma historinha sobre a ilusão do cancelamento do karma. Tá? Hoje em dia tem muita gente que acha que acendendo velas para um santo ou indo a reuniões pseudo-maçônicas, teosóficas, em que se adora um mestre imaginário, Saint Germain, ou seja lá o que for, vai cancelar mau karma, vai se libertar, vai se aproximar do mundo divino, etc. Ou queimando as coisas por senhor do karma também. Exato, né? com muito incenso. Né? Eu não estou a fim de fazer um esforço para melhorar a mim mesmo, mas eu vou queimar os incensos aí, porque às vezes se quebra o galho. Bom, então, no Novo Testamento, Jesus afirma que deve carregar cada um a sua cruz ao longo do caminho. A cruz é o karma. Isso sou eu que estou comentando antes de entrar na história. Tá? O cristianismo incorpora aspectos centrais da filosofia estoica. O cara tem que carregar a sua cruz, isto é, tem que se fazer responsável pelo seu próprio sofrimento, ver que o seu sofrimento é resultado de erros anteriores, ou seus ou da civilização em que nasceu. E tem que arcar com os erros da civilização e com os seus próprios. Né? E tem que tentar corrigi-los, os coletivos e os individuais. Né? Então, nenhuma igreja vai te salvar, nenhum santo, nenhum mestre vai te salvar. Tu tens que fazer isso, certo? Então, em um dos seus sermões, o Antônio escreve que quando alguém erra de um modo mortal, quer dizer, comete um erro grave, mas se arrepende profundamente,
recebe em seguida o perdão pelo arrependimento. Mas o perdão não cancela o karma. Aí é a sutileza. O perdão transforma o karma de algo maldito, entre aspas, de um sofrimento mal recebido, em algo bendito, isto é, um sofrimento que é compreendido e que é aceito como lição valiosa. Tá? Então, o arrependimento traz o perdão, sim, mas o perdão, o que ele faz não é te eliminar as limitações kármicas que tu tens que... quitar sua dívida ali, vamos dizer. Não. Exato, exato. Quer dizer, o sujeito rouba alguém e depois se arrepende, e aí não precisa devolver o dinheiro? Não, não. É assim. Se arrepende, devolve o dinheiro, inclusive, se for o caso, vai para a cadeia, mas muda de vida. Perfeito, boa, é isso aí. Não é fugir do castigo, entre aspas. Até porque em lei do karma não existe bem a ideia de castigo, existe a ideia de lição. Tá? Sabe que até em termos de sistema penitenciário, o ideal seria que a meta das penitenciárias não fosse punir, mas sim educar, reeducar. Reeducar, exatamente, reeducando. A ideia de punição é uma ideia pobre. O ideal seria a questão da educação. Tá? Então, restabelecida a harmonia com o que é superior, a pena, entre aspas, de enfrentar as consequências do erro será como se fosse inexistente, será pouco significativa, porque tudo se transforma numa aprendizagem abençoada. Aí é a questão da humildade, né? Da aceitação da dor. A aceitação da dor não tem nada a ver com masoquismo, tá? Que é uma coisa que frequentemente ocorre por erro no cristianismo e na vida em geral. Tá? Não tem nada a ver com masoquismo, mas a humildade é a aceitação das dificuldades inerentes à vida física e inseparáveis da vida do eu inferior. O eu inferior sofre, não tem nada de masoquista nisso, é uma constatação. Tá? E agora, a gente não aceitar a dor é que aumenta o sofrimento. Então, tem que aceitar que há dor e tentar administrar isso de maneira que a dor desnecessária seja evitada. Não é agradável, mas... Uma outra historinha lendária, como todas, diz que o Santo Antônio foi passar uns tempos meditando numa espécie de palácio, numa mansão muito grande de um conhecido dele, tá? E pediu lá um quartinho mais miserável que tinha para ficar sossegado em silêncio e pediu para não ser observado. O hóspede, naturalmente, curioso, foi lá espionar o Santo Antônio, e viu o Santo Antônio com Jesus, bebê, no colo. E o Jesus, bebê, no colo, estava lá todo feliz, todo satisfeito. Com base nessa lenda é que nós temos aí, eu acho que uns 80% das imagens de Santo Antônio com Jesus, bebê, no colo. Tá? É mesmo. Muito interessante, tem razão. Então, o que isso simboliza? Jesus é o sexto princípio, é a alma espiritual. Então, Santo Antônio, o praticante, o devoto, né? O teosofista, o peregrino, o meditador, estava lá em meditação, em contato estreito com o seu próprio eu superior, simbolizado pela figura de Jesus. Agora, na ausência da chave esotérica, de saber que um é o eu inferior e o outro é o eu superior... Parâmetros, né? De parâmetros para comparar. A historinha, ou eu vou acreditar na letra morta da história e achar que o Jesus não tinha nada para fazer e se materializou ali na condição de um bebê, né, no colo de um santo, nos braços de um santo, né, é levemente absurdo. Né? Mas se tu vê a simbologia da questão, tu percebe que, né, não digo que nós vamos estar com o nosso eu superior no colo, mas nós podemos ter uma relação viva com o nosso eu superior. Interessante, tá? Pelo menos doravante, quem olha a imagem de Santo Antônio com o bebê no colo ali, já sabe o que se refere. Exato. Agora vamos partir para algumas palavras diretas do verdadeiro Antônio, quer dizer, do Antônio
não lendário, porque a lenda também é verdadeira, só que é um outro tipo de linguagem, né? Então, vamos partir agora para a linguagem literal do Antônio, tá? Olha só a amabilidade do cara, o vocabulário fino do cara, a amabilidade em pessoa. Vocês sabem que a palavra estulta significa burra, idiota, certo? Então, ele diz o seguinte: em nosso tempo, a estulta sabedoria, quer dizer, em nosso tempo, a idiota sabedoria dos leitores e dos ouvintes degradou-se a tal ponto que, se eles não encontram e não ouvem palavras elegantes, rebuscadas e altissonantes de novidade, enfastiam-se da leitura e se recusam a ouvir. Ele está falando das missas daquela época, tá? Sim. Mas isso também se aplica perfeitamente à quantidade de livros e autores e palestrantes intelectualoides que há hoje e que são muito fáceis de encontrar, né? Que escondem a sua ignorância com uma linguagem empolada. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, aqui ele está caindo, né, com 4 pedras na mão contra essa postura pseudo-espiritual de falar complicado, de falar bonito, de usar palavras, né, muito sofisticadas, e, às vezes, palavras sofisticadas para não dizer coisa alguma. Tá? Então, a simplicidade do coração se mostra na simplicidade da linguagem, assim como na simplicidade da vida. Daí a importância da vida pobre para os franciscanos, né? Em cuja vanguarda estava, evidentemente, o Santo Antônio. Ele também critica o povão, né, através daquela lenda, que também é lenda, do sermão aos peixes, né? Porque ali ele estava sendo desprezado por seres humanos e foi dar um sermão aos peixes na beira do rio, e os peixes todos prestaram atenção, compreenderam, atingiram a iluminação, saíram lá e tal, tudo uma beleza incrível, né? Que é uma historinha simbólica para mostrar que, às vezes, é mais fácil você ter uma amizade por uma árvore ou por um peixe do que por um ser humano, porque a árvore e o peixe, pelo menos, não mentem. E prestam atenção também. E até podem prestar mais atenção à sua alma, assim como a sua alma pode entender a alma da árvore. Então, na medida que mais humanos conversarem com os peixes e mais humanos conversarem com as árvores, todos nós vamos ser mais sinceros e mais irmãos entre nós, uns com os outros. Aqui eu citei antes que ele criticava os prelados da igreja. Aqui eu peguei as palavras literais. O prelado da igreja é o escravo que reina, é o príncipe iníquo sobre um povo humilde, é o leão que ruge pela soberba, é o urso faminto de rapina. Palavras duras, né? Muito duras. Folheando o povo pobre. Quer dizer, a igreja rica daquela época, né? 1200 e pouco, né? O ano 1200 e pouco, a igreja rica daquela época vivendo às custas da miséria do povão, né? Do povo trabalhador, né? E esse infeliz, o prelado, manifesta-se mais cruel do que o urso selvagem. E por aí vai. Tá? Ou seja, ele era radical. Tá? Numa outra passagem, tá? No volume 1, páginas 783 e 784, ele distingue 2 níveis de consciência que até hoje, em termos de teosofia, não é muito fácil de todo mundo perceber a diferença, não. Ele fala que o Espírito do Senhor simboliza o intelecto espiritual. Como é que é? Vou dizer de novo. O Espírito do Senhor, tá analisando um certo trecho da Bíblia, tá? Então ele está dizendo, claro. Nesse trecho, a expressão o Espírito do Senhor significa o intelecto espiritual. Ora, o que é o intelecto espiritual? Tá? Do ponto de vista da teosofia clássica de Helena Blavatsky. É Buddhamanas. Sim. É a mente espiritual, o intelecto espiritual. O cara está Blavatsky. Tá? Donde, diz ele, donde a afirmação em São João é o espírito que vivifica. A carne, porém, isto é,
o intelecto carnal, o eu inferior, o cérebro físico, não presta para nada, porque a letra mata. Tá? Então, o espírito vivifica, a letra mata. A letra mata significa o intelecto do cérebro físico não entende nada. Ele pode só memorizar, repetir, fazer jogos de palavras. Né? Mas o espírito que vivifica é o intelecto espiritual. É aquele intelecto que compreende independentemente do uso de palavras. Usa as palavras corretamente, mas vai um pouco além delas. Avelino, nós estamos já até estouramos o tempo aqui. Eu queria que você desse referências para quem quiser se aprofundar mais no tema sobre São Francisco, Santo Antônio. No Filosofia Esotérica, só essa referência, Santo Antônio, vai pela ordem alfabética e busca. Agora, para chegar nesse artigo, que é o maior, tá? Tá, Santo Antônio, a verdade e o mito. Tá, isso. Santo Antônio, a verdade e o mito. Sim, tá? ótimo. Esse aqui é o principal. Tem um outro, tá? Que é recém-publicado, foi publicado agora dia 24 de abril, foi publicado, pouco tempo atrás, tá? 24 de abril de 2022, que é O Poder da Alma Leal. Tá? O Poder da Alma Leal, ok. O Poder da Alma Leal. Não é só sobre Santo Antônio, mas o Santo Antônio está ali forte. É bem inerente ao que nós tratamos hoje aqui. Sim, exato. E tem mais textos dele, tá? Sobre ele, com as devidas referências escritas. Não é só obra completa, tem outros livros sobre ele, né? Então, ótimo. Maravilha, porque nós estamos à véspera aqui da comemoração do Dia de Santo Antônio, né, 13 de junho. Então, foi muito oportuno esse esclarecimento. Quando você vê essas festividades todas e todas essas coisas, você também fica sabendo que existe um outro lado que a maioria de nós desconhecia. A partir de agora, já tem oportunidade de se aprofundar nisso. Né? Não se trata de rejeitar a comemoração e a celebração. Claro que não. Claro que ela é parte da vida da gente, né? Mas também tem uma dimensão mais... Leque, né? Exato. Também tem uma percepção mais profunda da coisa. Perfeito. Avelino, muito obrigado mais uma vez por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço. O nosso fraterno abraço. Até a próxima oportunidade. Como é bom conhecimento, né, gente? Puxa, quanta coisa. Afinal, quando um compatriota meu disse, não lembro agora, eu só sei que nada sei. Será que foi Sócrates? Não sei, pode ser. Seja lá quem for. Só sei que nada sei. É a pirâmide invertida do conhecimento. Né? Quanta coisa a gente não sabe. E como é gostoso aprender. Como é gostoso aprender. Abrir a viseira aqui e se permitir olhar. O Avelino falou hoje, você não pode percorrer um negócio muito rápido, porque se você vai perder a paisagem se você percorrer rápido. Pega o teu carro 0 a 500 aqui, você não vai ver nada da estrada, você só vai ver aquela coisa, vai perder as coisas lindas que estão nas laterais. Então é isso. Questão de consciência. Fraterno abraço e até a semana que vem, gente. Tudo de bom.